É, o Dimente comemora esse ano 15 anos de trabalho e comemora de um jeito muito especial, não só porque a gente finalmente está participando do Palco Giratório, que é um projeto que a gente há muito queria participar, como também a gente está revendo e reformulando os nossos próprios modelos de funcionamento. Então, o Dimente sempre foi interessado em articular um tanto de linguagens e referências, como a dança, o teatro, o cinema, a literatura, mas esse ano, mais do que isso, a gente está buscando um modo de se organizar enquanto agrupamento, enquanto coletivo. E o Palco Giratório tem sido um ambiente muito favorável para se repensar enquanto organização. Eu acho que é legal falar que no Palco Giratório a gente está circulando com uma obra que chama Tom B, que é um espetáculo sobre uma companhia. E isso faz com que o espetáculo ele sempre esteja em produção ao mesmo tempo que ele se apresenta, porque ele está sempre em atualização. E eu acho que isso representa muito também o modus operandi de mente nesse tempo de 15 anos. Eu acho que o Tom B é um espetáculo que fala muito desse grupo, também por uma vontade de estar sempre em atualização, estar sempre em renovação e estar sempre entendendo de que jeito a gente funciona agora, de que jeito nos interessa funcionar agora, para que a gente continue tentando entender cada vez mais o que faz sentido hoje, para esse ambiente, para esse lugar, para essa peça, para esse desejo criativo acontecer. Tom B, ele é um exercício principalmente de rir de si mesmo. E isso é um convite não só para a gente, que está em cena, mas muito para o público. Seja o público de dança, de teatro, ou o público de qualquer outro campo, de qualquer outro lugar da vida. Então, mesmo que Tom B parta de reflexões ligadas ao campo das artes, ele vai muito além. E a gente tem tido ótimos depoimentos de pessoas que não são artistas ou estudantes de arte, que se percebem ali e conseguem rir de si mesmo. E agora mesmo a gente esteve numa cidade, em Cuiabá, que uma pessoa do público no debate falou: o que vocês fazem é um jogo de espelhos. Porque à medida que vocês criam esses espelhamentos da plateia, a gente fica o tempo todo refletindo o que vocês estão espelhando na gente, com a gente. Então é muito curioso que esse jogo de espelhamento ele vá para outras percepções, além da própria arte. E isso se dá por um processo de mergulhar no prazer do riso. Claro que às vezes é um riso mais irônico, às vezes é um riso mais catártico, mais festivo, às vezes é um riso mais melancólico, também acontece isso. Então, bem, tem gente da plateia que fala assim: nós temos tantos clichês, né? Nós somos também clichês, nós temos nossas fragilidades, nós recorremos, reincidimos, repetimos, a gente às vezes fica numa certa inércia discursiva e de prática e de relações de poder, de hierarquia. E é muito interessante que Tom B seja um ambiente prazeroso para refletir sobre essas coisas. E se o riso tem essa possibilidade de desmontar e nesse desmantelamento da própria pessoa gerar reflexões, eu acho que Tom B faz isso de um jeito especialmente acentuado. A gente não teve coragem de colocar esse nome, mas a gente fala assim: a nossa oficina chama Oficina de Honestidade. Que é, o que você realmente quer fazer? Vamos conversar sobre isso? Porque a gente passa por isso mesmo. A gente está nesses contextos de apresentar o nosso projeto para alguém, de falar sobre a nossa peça para alguém, ter que defender a nossa ideia, nosso desejo, nosso conceito. E aí você se debate mesmo com um monte de coisas que demandas que vêm de vários lugares diferentes. Então, essas demandas te implicam numa forma de fazer. E aí a gente fica assim: meu Deus, como é que eu encaixo o meu desejo dentro desse formato de fazer? E o que a gente está interessado é em falar sobre isso. O que eu estou realmente desejando fazer hoje? E achar a complexidade que está nisso, me implicar nisso. Porque tudo que a gente está desejando, de algum jeito, está ligado ao que a gente chama de contemporaneidade. Está ligado ao que a gente chama da vida de hoje, que são coisas que nos interessam. Então, a oficina vem um pouco nesse sentido, assim. E no Palco Giratório, assim, mais do que dar uma oficina sobre alguma técnica específica ou sobre algum princípio que está presente no nosso trabalho, a gente queria muito estimular isso no outro, assim. Já que a gente vai dar uma oficina, ao invés de ser uma partilha daqui para lá,
ajudar a fazer com que o outro penetre no seu próprio desejo artístico. E o que é que você está afim mesmo de fazer? Ok, existem demandas, existem editais, existem prescrições, existem tabus, tendências artísticas, ok. Tudo isso está junto e a gente, de algum jeito, também está desesperado tentando correr atrás dessas coisas. Essas coisas nos atravessam. Mas como é que a gente pode tomar coragem de perguntar isso de maneira bem explícita para a gente mesmo? O que é que eu estou afim de fazer? O que é que me mobiliza? O que é que me faz estar engajado no processo de criação artística? E são perguntas que vão em lugares bem recônditos, bem escondidinhos, assim. São coisas que a gente não tem, muitas vezes, coragem de escrever ou de trazer à cena. São coisas de bastidores, normalmente. Então, é isso que vai ser a matéria pedagógica desse processo, dessa oficina, assim. A gente quer saber o que as pessoas não estão colocando na roda ainda ou porque acham que não é contemporâneo o suficiente ou que não é profundo o suficiente ou que é banal demais. Como é que a gente pode trazer justamente terceira dimensão para isso que supostamente é banal, superficial, íntimo? Então, essa oficina há de ser um processo bastante terapêutico, a gente costuma dizer, mas um terapêutico com agenda artística. Não é para ser uma terapia em grupo e porque minha mãe, porque meu pai. Não é esse lugar que interessa especificamente. Claro que isso pode vir à tona, mas o que é que está ali no cantinho, o que é que está ali escondidinho e que a pessoa acha que não é algo a ser revelado. Porque tem que lembrar também que esse lugar do desejo nem sempre é uma relação do que você gosta, mas é do que te comove, do que te faz mover, do que te leva a mover. E eu acho que isso tem... O Osório, que faz parte do Demente, está na peça, inclusive, vai estar nas oficinas o tempo inteiro, ele é produtor e artista ao mesmo tempo. E ele sempre ficou muito em cima desses mecanismos de fomento públicos, de editais. E chegou uma hora que ele tinha que criar alguma coisa e ele entrou em crise. Ele só chorava, ele não sabia o que fazer, eu não quero fazer nada, eu não sou artista, eu não tenho desejo de nada. Até que ele percebeu que ele passava 8 horas por dia lendo editais, lendo coisas. E lendo leis de incentivo. Então, a peça dele chama Edital. E ele abriu um edital para comprar uma obra autoral. Então, ele abriu um edital, pediu para as pessoas escreverem projetos para mandar uma obra que seja de autoria dele. E aí ele compra essa obra. E a peça, na verdade, é ele contando esse processo. É ele falando sobre esse lugar de abrir o edital, de receber a obra. Então, assim, não é que ele ama edital, que ele deseja edital, que é isso que ele mais gosta, mas é isso que comove ele, é isso que faz ele se mover. E é isso que a gente está interessado em tentar descobrir em 6 horas. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Essa é uma pergunta boa também e bastante desequilibrante. Porque se a gente fosse fazer a oficina de honestidade, que a gente chama, tem uma coisa... Na verdade, o desejo de fazer essa oficina, que pergunta o que é que você está interessado mesmo em fazer, é uma pergunta que a gente tem se feito como se fosse quase um abdominal. É quase um treino expressivo, sei lá, se a gente pode chamar assim. Essa pergunta a gente tem feito muito, muito, muito insistentemente. E é engraçado porque, de algum jeito, o que essa pergunta propõe mobilizar tem tido como resposta, no nosso caso, as nossas próprias criações. Então, tem um lugar ali que tem coisinhas lá, por exemplo, eu tenho me tocado cada vez que coisas, sei lá, filmes da Sessão da Tarde, que eu assisti 200 mil vezes na minha adolescência, ou no começo da minha adolescência, ou literatura barata, ou qualquer coisa que eu li lá atrás, essas coisas estão mais presentes como matéria poética no meu trabalho do que eu imaginava alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer. Então, tudo bem, a gente também faz muito isso, a peça, quer dizer, cruza Foucault, Deleuze, a revista semanal. Então, por exemplo, eu falei até brincando, eu falei, gente, mas se perguntarem isso pra gente, o que vocês estão mesmo interessados em fazer? Eu falei, provavelmente eu vou ter que dançar um trechinho da coreografia final do filme Flashdance. Porque aquilo, de algum jeito, me mobilizou tanto quando eu tinha 12, 13 anos de idade, e que foi para alguns dos trabalhos que eu fiz concretamente, eu sei realmente boa parte da coreografia, e não seria honesto da minha parte não trazer isso com a evidência que isso merece. Quer dizer, aquilo é um filme blockbuster hollywoodiano, mas aquilo está tão presente na minha afetividade quanto artista, que constituída desde sempre, desde que eu me entendo por gente,
que aquilo precisa vir à tona, mas como exercício de falar assim, olha, isso daqui não é menor, assim, vamos realmente tentar dissolver qualquer ideia de cultura alta ou cultura baixa, ou algo de bom gosto, ou algo profundo, ou algo superficial. Quer dizer, como é que a gente desmotiva essas divisões? Às vezes é um pequeno clique que numa conversa ou num contato, seja via linguagem ou não, para ajudar o público a pensar que isso chamado dança contemporânea, que parece às vezes um pouco distanciado, ou até hermético, porque vai por outras vias de produção estética, isso que chama de dança contemporânea, ela provavelmente só tem esse nome também porque ela está diretamente ligada à pessoa. Na verdade, aquilo que parece tão distante ou inacessível, ou às vezes incompreensível, toma como matéria as coisas mais diretas da vida. O jeito como o corpo funciona, opera, assuntos imateriais da vida. Agora, é claro que, sendo também arte contemporânea e dança contemporânea, ela não está ali para entregar de bandeja nada. Mas também não é um enigma para se decifrar. Não é isso. Parece que tem a ver com o exercício de estimular outros canais de relação com a obra. E isso é uma coisa que vai sendo feita. Cada vez mais que as pessoas assistem dança contemporânea, ou que a gente mesmo, que faz dança contemporânea, pensa junto com o público naquilo que a gente faz, a gente vai tentando deixar isso claro, que a gente não está ali para ser... A gente não está ali com um mistério a ser desvendado pelo público. E a gente só tirou alguns itens. A gente está ali para ser percebido de outro jeito mesmo. São outros canais, são outras percepções que não tem uma mensagem a ser entendida, que não tem uma narrativa a ser decodificada, que não tem sequer algo a ser representado ou ser remetido, mas que tem a ver com aquela experiência ali que a gente propõe. Quer dizer, isso muda muita coisa, sobretudo no mundo cada vez mais operando por uma certa inteligibilidade direta, tipo torpedo. Eu vou e eu mando essa informação. Quer dizer, é muito claro, eu tenho poucos caracteres, eu mando essa informação. Então, como isso chamado arte contemporânea, eu vou até além da dança, está interessado em ir além dessa comunicação instrumentalista ou funcional, ela está querendo operar outros sentidos, fica mais difícil. E é claro que nas primeiras experiências pode soar um pouco estranho. No caso dos trabalhos do Dimente, mesmo a gente estando nesse campo chamado dança contemporânea, como a gente se permite a fazer com que essas referências das mais filosóficas, as mais pop, elas constituam um trabalho, a gente tem tido muito sorte de encontrar no público esse tipo de retorno, que poxa, alguém falou, mas é uma comédia cabeção, Tom B. É uma comédia cabeção, porque a gente ri muito, mas nos coloca numa situação de reflexão o tempo todo. Então, e sendo dança, falando sobre dança e produzindo dança. Mas então, eu acho que tem uma coisa aí que eu acho que é importante no jeito que você fala, os dois falaram, mas eu acho que tem uma coisa em relação, se você pensar sobre o teatro, a gente entende hoje, inclusive no que a gente chama de teatro contemporâneo, que existem diferentes gêneros ou diferentes tipos, para usar diferentes palavras, para se referir a diferentes tipos de produção dentro do que a gente chama de teatro contemporâneo. Então, você pode não gostar muito do que se produz hoje de teatro contemporâneo a partir da ideia de teatro físico, mas você pode se encaixar ali e achar incrível a montagem de Nelson Rodrigues que fizeram agora pelo grupo lá de não sei onde. Na dança é mais difícil. As pessoas falam dança contemporânea como se fosse uma coisa só. E aí, eu acho que cabe tanto ao público, quanto aos programadores, quanto aos lugares que... os próprios artistas, eu digo, as instituições responsáveis por lidar com isso que a gente está chamando de dança contemporânea, entender a pluralidade que existe dentro desse lugar. Porque eu acho que também, às vezes, o público faz assim, vai assistir algo de dança contemporânea, assistir uma coisa e falar, não gosto de dança contemporânea. Aí, meu filho, você perdeu a oportunidade de conhecer outras 14 coisas que são completamente diferentes daquilo que você viu, mas você colocou na sua cabeça que dança contemporânea não é legal. Então, tem muito... Em Cuiabá, a gente passou por isso agora. Teve uma menina que foi e falou assim, eu vim com a minha amiga, que disse que era dança contemporânea. Eu sabia que eu ia achar chato, mas eu fui, vim e adorei.
Agora eu quero ver dança contemporânea, porque eu achei que dança contemporânea não era isso. Então você tem uma ideia que é gerada por uma primeira experiência, que você fica com ela e aí você descarta o resto. Então eu acho que é legal também, apesar de você ter ido lá, não ter gostado numa primeira, talvez na segunda seja bem diferente, porque seja outra coisa, porque em dança contemporânea tem muitas coisas. Então acho que essa ideia de abrir o campo e fazer dele vários é legal também, para o público entender que há a possibilidade de achar outras coisas que sejam mais, que tenham mais afinidade com você. É curioso porque a gente estava agora, eu e Neto, juntos numa residência artística em Stuttgart, na Alemanha, e a gente veio para cá, para o Brasil, justamente para começar a circulação do palco giratório. E quando a gente falava do palco giratório lá na Alemanha, para esses artistas vindos de diversos lugares do mundo, para esse centro de artes, as pessoas ficavam super, hiper impactadas. Falaram assim, como assim? Quem viabiliza isso? O que é que dá para fazer isso? E não só pelo fôlego do projeto, de cobrir quase todo o território nacional, mas de um projeto que faz com que esses trabalhos que estão na programação, cada um deles circule em diferentes e radicalmente distintos contextos. Eu acho que isso é uma das coisas mais especiais do projeto, é que um trabalho como Tombé ou como Souvenir vai poder ir literalmente de Joinville ao Acre, inclusive numa mesma ponte, no nosso caso. E isso gera em nós e no público que nos recebe, na cidade, no contexto que nos recebe, uma necessidade de flexibilização, de atualização, que é muito bonita de ver. Então, quando a gente falava lá para esses outros artistas de fora, assim, que não moram no Brasil, falou assim, mas é todo o país? Vocês vão rodar em todas as regiões do país, daquele tamanho, do país daquele tamanho? A gente falava assim, E alguns perguntaram, vocês vão fazer um documentário filmando isso tudo? E a gente está tentando, de algum jeito, fazer algum registro, mas eu acho que o palco giratório tem essa possibilidade de se vestir dessa missão de realmente atravessar o país, e mais do que atravessar o país geograficamente, de ser atravessado por ele. E isso é para nós artistas e para quem está no público. Eu falo sempre sobre essa relação porque ela é bem efetiva mesmo. E mais do que e além disso, o palco giratório é um esporte radical, né? É uma aventura corporal e artística. A gente estava falando porque um dia e meio, muitas vezes, em cada cidade, e como é que a gente faz para mudar essa chave de novas paisagens, novos temperos, novos encontros, novos tons, novos sotaques, novas reações. Então, isso é uma experiência bem psicodélica quase, e muito bonita também, porque a gente fica o tempo todo mudando de chave, e isso nos fortalece de um jeito bem singular. Eu acho que tem uma coisa, para mim, que me impressiona no palco giratório, assim, é uma potência que você carrega do encontro, que parece que eu estou levando comigo, assim. É super bonito, assim, essa sensação, mas ela é física. Parece que eu estou carregando uma mochila, assim, fazendo assim, meu Deus, Rio de Janeiro, Vitória. Parece que eu estou assim, tipo, eu não posso perder nenhum segundo, porque é tanta coisa, de tantos jeitos, em tantos lugares, e com uma intensidade tão grande, que eu fico assim com uma atenção, que é uma atenção boa dessa relação com o encontro com as pessoas mesmo. A gente estava agora em Cuiabá, e teve uma menina que acabou o espetáculo, ela falou assim, gente, adorei assistir vocês, porque eu tinha visto um DVD numa oficina, não sei quantos anos atrás, do palco giratório de não sei que grupo, e eu não moro aqui, eu moro a 6 horas daqui. Mas eu peguei um ônibus para vir vocês, porque eu lembrei da peça, e eu falei assim, gente, aonde chega esse projeto? Porque não é só nas cidades onde ele passa fisicamente, mas é assim, passando nessa cidade fisicamente, essa pessoa que foi nessa oficina, que pegou esse DVD, que viu esse espetáculo, vai voltar para a cidade dela, vai trazer o DVD com ela, levar para mais não sei quantas pessoas. Então, é uma dimensão muito grande mesmo, que a gente não dá conta de mensurar. Uhum. E isso é de uma intensidade muito forte, fazendo mesmo, que eu não imaginava antes. Eu pensava assim, poxa, que legal, vou para muitos lugares, isso vai ser muito legal para a peça fazer muitas vezes seguidas em diferentes contextos, isso vai mudar muito, mas realmente, fisicamente no corpo tem uma sensação de intensidade e potencialidade do encontro que é impressionante, assim, é super interessante.